Bom, nós estamos então ainda falando sobre este filho que precisa nascer nos últimos tempos, não um filho único, um filho individual, mas um filho coletivo. Essa estratégia de Deus que o inimigo conhece melhor do que muitos de nós, ele está lutando para impedir, e muitas vezes, assim, a maioria das igrejas, a maioria de nós nem está ciente disso que Deus quer fazer e nem entende o que Satanás está tentando impedir. Então nós temos falado bastante sobre isso, estamos vendo essa estratégia que vimos como Satanás tentou acabar com a descendência de Davi no Velho Testamento, por isso nós estamos também vendo no nosso tempo qual a descendência que Satanás quer destruir para impedir a volta de Jesus. Satanás sabe muito bem que a volta de Jesus é o fim dele. Então, por isso nós estamos procurando saber. Se Satanás sabe, eu acho que nós devíamos saber muito mais, né? O que Deus está querendo fazer. Então, toda essa sabedoria, né, que acabamos de cantar sobre o que Jesus veio para fazer, toda a sabedoria que Ele trouxe da revelação de Deus, Deus quer fazer isso em um corpo de muitos membros. Então é uma coisa maravilhosa, tremenda que Deus quer fazer. E isso é o que nós estamos vendo no livro de Apocalipse e confirmando em outras partes da Bíblia também, mas principalmente nesses capítulos do Apocalipse que mostram aquilo que vai acontecer nesse último tempo. Então já falamos sobre o filho varão. Estamos falando assim, que esse filho, essa manifestação, isso que Deus quer fazer nos últimos tempos, no livro de Apocalipse, ele é retratado de 3 formas diferentes. Filho varão, no capítulo 12, as 2 testemunhas, no capítulo 11, quem está acompanhando no tempo que estudamos Elias, nós já falamos um pouco sobre as 2 testemunhas, em Apocalipse 11, e os 144.000, que menciona 2 vezes em Apocalipse, no capítulo 7 e depois no capítulo 14 novamente. Então nós estamos dando uma olhada em cada uma delas para a gente entender mais o que é que Deus está procurando fazer, qual é a estratégia dele, e é essa estratégia que Satanás está procurando impedir. Então nós precisamos estar cientes das artimanhas, das estratégias do inimigo para a gente não colaborar com ele. Sem saber, gente, não vou falar sobre isso, mas sem saber, a igreja pode colaborar com Satanás, sabia? Em muitas maneiras. Sem saber, porque nós não entendemos os propósitos de Deus. Então, sem saber o que Deus quer, sem saber que Satanás está procurando impedir o que Deus quer, a igreja muitas vezes está até colaborando. Em outras palavras, Satanás ele quer impedir todas as formas que a obra de Deus processa na terra. A salvação, a conversão, a cura, a expulsão de demônios. Todas as coisas que Deus chamou a igreja para fazer, Satanás quer impedir. Mas algumas dessas coisas não representam uma ameaça tão grande contra Satanás, e por isso às vezes nós estamos até colaborando com o que ele quer, fazendo coisas de segunda importância. Deu para entender mais ou menos que seria um outro assunto, mas então por isso nós estamos enfatizando muito esse aspecto, ok? Só para a gente sempre lembrar que, evidentemente, o que eu estou apresentando, principalmente quando se trata de coisas futuras, a gente não pode ter muita certeza. A gente está oferecendo interpretações, estamos falando sobre coisas que não só eu creio dessa forma, mas não é toda a igreja, aliás, tem sido uma minoria da igreja que tem entendido essas coisas. Então, você vai encontrar outras interpretações, e eu não estou dizendo que isso que eu estou falando é a única, ou quem sabe nem é a verdadeira. Nós estamos buscando, esse é o nosso objetivo nesses estudos, sempre quando nós estudamos a palavra, com humildade, com abertura,
não fechando nossa mente, não fechando, dizendo, eu já descobri a verdade, todo mundo que pensa diferente está errado. Nada disso. Nós temos abertura para amanhã ou depois eu posso chegar e falar assim, gente, eu estou vendo agora que aquilo que eu pensava antes está totalmente errado. Nós temos que estar sempre prontos para falar isso. Amém, irmãos? Não deve tirar a nossa confiança naquilo que Deus está revelando. Deus está sempre revelando coisas mais completas, mais perfeitas. E outra coisa que é interessante é que várias interpretações podem, todas elas estarem certas. Então, o que eu estou falando pode ter razão, mas uma outra interpretação diferente pode ter razão também. Então, muitas interpretações não são excludentes, né? Não são assim impossíveis de você manter juntas, né? Porque às vezes são aspectos diferentes da verdade. Então, é muito importante a gente lembrar sobre isso, principalmente nesses assuntos de escatologia, de coisas do futuro. Nós temos que ter muita humildade, muita abertura e disposição de ouvir de Deus, tá? Então, isso é importante. Então, vou falar rapidamente sobre essas três, nesse sentido assim, tem outras interpretações. Por exemplo, filho varão, o que eu estou mostrando aqui? Que o filho varão que nasce em Apocalipse 12, a mulher que dá à luz um filho, eu estou dizendo que como João estava recebendo uma revelação, depois que Jesus já tinha vindo, depois que Jesus já tinha morrido e ido embora, eu particularmente acho difícil imaginar que aquela visão estivesse se referindo à primeira vinda de Jesus, aquela mulher, Israel ou Maria, dando à luz Jesus como o filho varão. Tem aplicação, porque isso que Deus quer fazer coletivamente é um paralelo com Jesus. Então, claro que aquela visão tem a ver com Jesus, é um paralelo, é assim como Jesus nasceu. Ele quer fazer uma coisa no corpo hoje. Então tem muitos paralelos, você pode aplicar muita coisa em Apocalipse 12 para Jesus realmente, para a primeira vinda dele. Mas não era esse, na minha visão, não era esse o objetivo principal de Jesus mostrar isso para João naquele momento. Ele estava querendo mostrar coisas do fim. Mas enfim, esse capítulo é interpretado por muitas pessoas, pela maioria das pessoas, como se referindo a Jesus. O filho varão seria Jesus, porque ele que vai reger as nações com vara de ferro. Porém, nós vimos que não só Jesus vai reger as nações, o corpo de Cristo junto com ele. Então, essa é uma outra interpretação para o filho varão. Qual que é a outra interpretação para as duas testemunhas? Também estou dizendo que na verdade, estou falando que as três são o mesmo grupo, a mesma ideia que Deus estava mostrando para João. Ele estava mostrando em várias figuras, em vários quadros, em várias maneiras, várias representações, para que a gente pudesse entender de uma forma mais completa. Mas algumas pessoas interpretam as duas testemunhas de Apocalipse 11 como sendo duas pessoas. Realmente, duas pessoas virão e darão testemunho. É possível isso? É possível. Eu, quando leio e penso em tudo que ele fala nessa profecia, eu acho mais difícil, não que Deus não possa fazer, mas eu acho menos cabível, menos aplicável. Eu não vejo dentro daquilo que eu enxergo como propósito de Deus para o final dos tempos, Deus focar em dois homens, como no Velho Testamento, um grande Elias, um grande Moisés. Eu não vejo que é isso que Deus quer fazer. Nós vimos isso. Hoje tem pouca coisa desse tipo, mas o século passado, recente, século 20, nós vimos muitos homens poderosos, homens fortes, homens com ministérios tremendos. Como que eu posso colocar isso, né? Hoje tem pessoas com ministérios fortes? Tem, mas hoje parece que está muito mais difícil de identificar, muito mais misturado. O século passado já estava misturado, mas hoje parece que ficou muito assim. Você vê esses homens, entre aspas, grandes, porque ninguém é grande, só Deus é grande, né?
eu gosto de brincar com aquela expressão, né, que o Novo Testamento coloca todo mundo lá embaixo, né, o apóstolo, líderes, todo mundo é servo, é escravo, não tem negócio de grande no reino de Deus, não foi isso que Jesus falou? Então, hoje nós deturpamos isso, né, porque Jesus chamou todo mundo de escravo. A gente, na nossa tradução em português, a gente coloca servo, que já é humilde, mas não traduz a humildade verdadeira, porque escravo, gente, escravo é muito mais humilde do que servo, não é? E essa palavra, ministro, diácono, servo, na Bíblia é escravo, não é? Agora a gente fala assim, hoje nós temos o prazer de ter conosco o grande escravo de Deus, né? Já pensou se as pessoas fossem apresentadas dessa forma, né? Mas é isso que nós somos, né? Não tem negócio de grande escravo, peraí. Ser escravo não é grande, ser grande não é escravo, né? Então, essa que é a ideia, né? Mas hoje, eu não vejo Deus mais focando nisso, assim, Deus não quer mais pessoas destacadas. Deus usou. Você pode citar um monte no século passado, no mundo e no Brasil, a gente poderia citar muitos nomes. Gente com uma unção especial, com uma coisa diferente, cumprindo o propósito de Deus. E eu admito que ainda tenha, só que eu vejo assim que cada vez mais esses homens mais sozinhos, com uma unção mais individual, isso está ficando cada vez menos sustentável. As pessoas não conseguem manter essa unção. Começa uma coisa forte, isso a gente viu muito no século XX, pessoas que começavam lá, começavam e subiam lá numa altura de poder, de manifestação, de ministério, e caíam. Nem todos caíram, né? Nós temos um exemplo de Billy Graham, que nunca foi assim, um homem de cura, de poder assim, mais carismático, assim, mas que foi um homem usado para trazer literalmente milhões de pessoas, né, para o reino de Deus, e que nunca caiu, né? Ele está velhinho, mas está lá fiel a Deus até hoje, né? E tem outros exemplos de pessoas que mantiveram, mas muitos caíram, assim, nem todos caíram em pecado, mas muitos caíram em exaltação humana, perderam aquela unção original. Então, isso é uma das razões porque eu não vejo. Deus poderia levantar duas pessoas puras que não iriam cair e ser testemunhas. Ele pode fazer isso. Eu penso que não é, mas eu só queria citar que é uma outra interpretação possível, né? Muitas pessoas acreditam que essa profecia de Apocalipse 11 se refere a duas pessoas. Eu penso que é como o filho varão. O filho varão não é uma pessoa, é um corpo, é um ministério, é um grupo de pessoas, é a igreja produzindo aquilo que Deus chamou a igreja para produzir, que são pessoas à imagem de Jesus. Duas testemunhas, né? Então tem essa possível interpretação. E o terceiro grupo, que é 144 mil, que ainda não falamos muito a respeito, mas só vou citar isso, porque depois, na hora que a gente ler os textos, eu posso voltar a referir a isso. Na minha visão, 144 mil também se refere ao mesmo grupo de pessoas, né? Você tem a igreja como um todo, produz um filho varão. Você tem o candelabro, que é a igreja recebendo luz das duas oliveiras, que são as duas testemunhas. Então você está vendo que tem assim a igreja e esse outro grupo, não que seja superior, não que seja tão diferente, mas tem uma diferenciação. Tem a igreja e tem o filho varão, ou as duas testemunhas. Depois você tem o mesmo contraste aqui, tem 144 mil, que são 12 mil pessoas seladas de cada tribo de Israel. 12 vezes 12 mil, 144 mil. Eu vejo como o mesmo grupo, porém, existe isso aqui é menos difícil de entender, essa outra interpretação. Existe uma ideia
de que esses 144 mil são realmente judeus messiânicos. São pessoas, e inclusive, né, nosso amigo Asher, né, lá em Israel, ele não só pensa que é judeu mesmo, mas ele pensa que o número é real, é 144 mil pessoas, que esse número precisa se completar para dizer: Jesus, volte, bendito seja o que vem em nome de Jesus, para Jesus poder voltar. E ele fica fazendo as contas, que hoje tem umas 15 mil lá em Israel, então falta, né, um bocado para chegar em 144 mil. Então é uma interpretação possível, e essa interpretação, como eu falei, pode conviver até junto com a outra. Eu vou mostrar uma outra maneira de ver isso, mas as duas interpretações podem ser corretas, ok? Então isso só para a gente ter essa visão de que tem várias maneiras de ver essas profecias, ok? Filho varão já falamos domingo passado, fala sobre a igreja produzir pessoas crescidas, a imagem de Jesus, a estatura semelhantes a Jesus, né? Isso é o objetivo de Deus. Se nós todos formos para o céu, só aceitando Jesus, mas não sendo transformado muito pouco, como nós estamos hoje, nós precisamos entender, nós lemos em Isaías 53, que Jesus vai olhar para o fruto das dores de parto que ele sofreu e não vai ficar satisfeito. Vocês conseguem entender esse drama? Ele olhar para o resultado do que ele fez na cruz. Se Deus permitisse que encerrasse a história hoje, por isso que eu sempre falo assim, eu posso estar vendo de uma forma errada, mas como eu entendo as Escrituras, eu não digo Jesus pode voltar essa noite. Eu posso partir, então eu tenho que estar pronto todos os dias, né? Mas Jesus pode voltar, encerrar a história da humanidade hoje? Pelo que eu leio, não. Porque ele olha hoje e ele não está satisfeito. Ele vai encerrar a história sem estar satisfeito? Ele vai casar com uma noiva e não está satisfeito com ela? Não cabe isso na forma como eu leio a palavra. Então, esse é o filho varão chegando à estatura. Aí nós introduzimos um pouquinho as duas testemunhas, falando novamente sobre a importância dessas duas testemunhas. Eu vou retomar isso agora, eu quero que vocês abram em Marcos. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão do testemunho agora, tá? Deus quer um filho varão, quer dizer, ele quer pessoas maduras, crescidas espiritualmente, a imagem de Jesus. Isso é o primeiro ponto. Agora nós estamos vendo um outro aspecto do mesmo grupo. O que Deus quer? O que Deus está procurando? Eu até coloquei aqui, o filho que Deus espera. O que é que Deus está esperando? Ele quer um filho maduro, ok? Né? Como Davi. E lembra o que eu falei, né, sobre a noiva. Eu estou falando que Jesus não pode voltar porque a noiva não está pronta, mas lembrem sempre, eu também preciso lembrar sempre disso, que a noiva pode, né, eu acho que não chegou nesse ponto ainda, mas a noiva pode estar muito bonita, mas como Cinderela escondida, suja, não manifesta ainda. Então todo mundo olha, né, as pessoas na história lá de Cinderela olhavam para ela e falavam assim: que isso, essa moça aí não pode ser uma candidata para ser a esposa do príncipe, né? Essa aí é impossível. Mas ela era bonita, só que você não consegue ver. Então, muito importante, o filho maduro pode ser Davizinho, lá com as ovelhas, ninguém dando importância para ele. Ele aparece lá quando Golias está enfrentando o exército, ele fala assim: eu vou. Ele era o filho maduro que Deus estava preparando. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, por um lado, Deus não vai mandar Jesus voltar antes da hora. Agora, pode ser que a gente não veja. A gente está achando que não está pronto. E está muito mais pronto do que nós imaginamos. Então, é bom lembrar sempre disso. Então vamos abrir em Marcos 13, só quero, agora nós queremos falar um pouco sobre a necessidade do testemunho.
Eu li com vocês domingo passado em Mateus 24. Esse aqui é um texto paralelo. Mateus 24, Marcos 13. Marcos 13, versículo 9. Quando Jesus estava falando com os discípulos sobre o que aconteceria no final dos tempos, né, o que aconteceria antes de Jesus voltar. Então ele fala sobre várias coisas. Versículo 9 aqui: deveis estar de sobreaviso, sereis entregues aos tribunais. Então aqui nós temos Jesus avisando, isso aconteceria com os próprios discípulos, Jesus naquela época, mas ele também estava falando sobre o nosso tempo. Lembra como a profecia tem um cumprimento imediato, mas tem um outro cumprimento final. Então, sereis entregues aos tribunais, sereis açoitados nas sinagogas. Gente, eu não sei exatamente como isso vai acontecer, mas sabemos que isso se cumpriu na época dos apóstolos, mas isso vai acontecer novamente. Sereis levados à presença de governadores e reis. Então, eu não estou lendo de novo, a gente até vai voltar a Apocalipse 11, mas eu quero que vocês situem isso. Apocalipse 11 fala das duas testemunhas. O que fala em Apocalipse 11, as duas testemunhas têm um ministério para a igreja também, porque eles são aquelas duas oliveiras que falam em Zacarias 4, que mandam azeite para o candelabro. Então isso significa que as testemunhas, elas mandam azeite para a igreja. Mas o que descreve em Apocalipse 11 é eles dando testemunho para o mundo, para governadores, para reis. Gente, vocês não têm vontade, quando vocês leem a Bíblia, tanto no Velho Testamento tinha aquelas histórias assim, de Moisés chegar diante de Faraó, que era o homem, a gente pode afirmar pelo que a gente conhece da história, que naquele tempo, Faraó era o homem mais poderoso da face da terra. Naquele tempo ele era. De todas as nações, ele era o cara mais forte. E Moisés chega diante dele e fala assim, apontando o dedo na cara dele: assim diz o Senhor Deus, Ele está mandando, deixa o meu povo ir. Moisés podia chegar para o homem mais poderoso da terra e falar isso. Elias podia chegar para Jezabel, para Acabe, e falar assim: olha, vai acontecer isso. Ele mandava Acabe, ele falou assim: junte todos os profetas, faça isso, faça aquilo. Ele mandava. Agora, o nosso coraçãozinho do século 21 está muito contaminado ainda, porque quando a gente fala assim, eu queria que a igreja hoje falasse, a gente está cheio de contaminação. E Deus tem que tirar essa contaminação, porque enquanto a gente estiver querendo assim, aquele poder, eu queria chegar na cara daquele presidente do Irã, eu queria chegar no presidente dos Estados Unidos, presidente do Brasil, seja onde for, queria chegar no prefeito da cidade e dizer, assim diz o Senhor. Você quer mesmo? Com que intenção você quer? Né? A gente está mais interessado no nosso nome do que no nome de Deus, é ou não é? Então, isso é uma coisa que nos contamina. Mas o que fala do testemunho aqui, um testemunho que vai ser dado a todas as nações, é um testemunho forte, palavra e poder. As pessoas vão falar. E o que eu penso, por que eu penso que não é só duas pessoas? Porque imagine só isso acontecendo em muitos lugares na face da terra, não só dependendo de dois homens chegar na China, chegar na Rússia, chegar na Europa, não depende de duas pessoas. Deus vai levantar, eu vejo assim, que Deus vai levantar pessoas em toda a face da terra. Pessoas que não são conhecidas, não têm nome. Pessoas que vão ser desprezadas. Não foi assim que aconteceu no Novo Testamento? Aqueles discípulos de Jesus, aqueles galileus, eram pessoas que não tinham cultura, não tinham capacidade nenhuma, nem no paizinho deles. Eles não eram respeitados. E eles chegavam e falavam: olha, pelo nome de Jesus, esse coxo foi curado. É assim que vai acontecer.
muitas vezes não necessariamente dizendo, vou fechar os céus, não vai chover, como Elias falou, mas eles davam testemunho, isso que ele fala aqui: sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, e o que ele diz? Para lhes servir de testemunho. Faz parte da justiça de Deus a necessidade de haver um testemunho no mundo inteiro antes de Jesus voltar. Quando Jesus voltar como rei, ele não vai dar uma outra chance. Nós estamos cientes disso, né? Quando Jesus voltar, com o juízo final, ele não vai dar uma outra chance. Ele não vai dizer assim, olha, mas Jesus, eu não sabia. Jesus, por favor, dê mais uma chance. Não, ele não vai dar uma chance, por quê? Porque antes da vinda dele vai haver um testemunho. Então, essa é a necessidade aqui, ó. Tem que ter um testemunho, e vai ter, de acordo com Apocalipse 11, vai ter testemunhos fortes, de fechar a chuva, de transformar água em sangue. Não precisa ser literalmente essas coisas, mas estava dando exemplos de coisas que aconteceram no Velho Testamento, que vão acontecer novamente. Deus vai falar coisas, e os reis e poderosos da terra vão ter que se encurvar diante de Deus, porque a palavra de Deus vai ter poder, como no Velho Testamento, ok? Então ele fala dos discípulos, eu não vou ler novamente, mas Mateus 24, acho que 14, diz assim: este evangelho, aqui ele fala assim, vocês vão ser levados para os príncipes, para os reis e governadores, e vocês vão ser açoitados, vocês vão ser perseguidos, mas vocês vão dar testemunho. Em Mateus 24 fala: este evangelho do reino será pregado em todas as nações da terra para testemunho. Então vai haver um testemunho. Nós pensamos, e pensamos corretamente, que o evangelho precisa alcançar todas as nações, os povos não alcançados, os indígenas, os nativos, as tribos, povos que nunca ouviram falar de Jesus. Isso precisa acontecer. Mas tem uma outra coisa que precisa acontecer, que é este evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Não é só o conteúdo, claro que não vai mudar, vai ser outro evangelho, não vai falar de Jesus morreu na cruz, vai, mas o evangelho do reino que Jesus pregava, os apóstolos pregavam, é um evangelho com poder. Ah, mas nós já vimos muito poder na igreja hoje. Você pode ir em determinadas igrejas, você vai ver curas, você vai ver demônios sendo expulsos, você vai ver muitas coisas acontecendo. Mas não era assim que acontecia. As pessoas iam por toda parte, não precisavam ir num auditório, não precisavam assistir televisão, em qualquer casa, em qualquer lugar, sinais, pessoas sendo ressuscitadas, demônios saindo, poder acompanhando a palavra. Então, e a gente vê alguns sinais disso acontecendo. Realmente tem alguns grupos, algumas pessoas que estão fazendo isso. Graças a Deus, é um sinal muito, muito positivo. Pessoas saindo pelas ruas e acontecendo, coisas acontecendo na rua mesmo, mostrando o poder de Deus. Mas esse é o evangelho, esse é o testemunho que precisa sair. Ok, outra coisa que eu quero que vocês vejam aqui é João capítulo 1, o evangelho de João capítulo 1. As duas testemunhas, vamos só fazer uma relação importante antes de ler esse texto para vocês poderem aplicar corretamente. As duas testemunhas de Apocalipse 11 não usam o nome, né? No texto de Apocalipse 11 não fala Moisés, não fala Elias, mas a gente sabe que as duas testemunhas se referem simbolicamente a Moisés e Elias por causa dos sinais: transformar água em sangue, como Moisés fez, fechar o céu para não chover, como Elias fez. Então, por causa dos sinais, a gente entende que as duas testemunhas representam Moisés e Elias. Agora, quando a gente fala em Elias, nós temos também um paralelo no Novo Testamento, que era João Batista. Nós vamos ler um pouquinho sobre ele nesse capítulo aqui.
João Batista era o primeiro cumprimento de Elias, né? Jesus falou, João Batista era o Elias que havia de vir. Então nós temos essa confirmação. Ou seja, quando nós falamos sobre as duas testemunhas, nós estamos falando sobre um ministério parecido com Moisés, com Elias, e quando falamos de Elias, nós temos algo que até amplia e explica mais Elias que João Batista, ok? Então, por isso, quando eu estou lendo sobre João Batista agora, lembrem que João Batista era Elias, era o ministério de Elias, e ele também representa esse ministério, o ministério das duas testemunhas, é um ministério parecido com João Batista. Por que eu posso falar, além de representar Elias, por que eu posso falar que as duas testemunhas são como o ministério de João Batista? Porque João Batista foi o último ministério, o último profeta, a última preparação para a vinda de Jesus, não foi? Ele foi o último, e Jesus, em outro texto, em Mateus 11, ele fala que João Batista foi o maior. Apesar de nunca ter feito um milagre, não temos nenhum milagre registrado de João Batista, Jesus diz que João Batista foi o maior de todos os profetas. Por quê? Porque ele anunciou, ele apontou, não só um dia Jesus virá, um dia vem o Messias. João Batista teve a honra de mostrar para todo mundo, aqui nesse capítulo 1 de João, ele apontou, falou assim, eis o Cordeiro, esse é o homem. Ele não virá daqui 100 anos, daqui 200 anos, ele já veio. Então ele foi o maior profeta, porque ele mostrou a própria vinda de Jesus. As duas testemunhas vão fazer exatamente a mesma coisa sobre a segunda vinda. Eles vão falar, olha aí, vem vindo, Jesus está voltando. A igreja está falando isso há tempos, assim como no Velho Testamento, tinha muitas profecias, o Messias vem, o Cristo vem, mas chega uma hora que ele fala assim, ele está às portas, ele está chegando, ele está vindo. E agora nós também estamos esperando a segunda vinda, falando da segunda vinda, está perto, mas vai ter um testemunho que vai dizer, agora gente, se prepare porque acabou o tempo, ele vem mesmo. Então olha aqui, só para a gente entender essa questão de testemunho. João capítulo 1, versículo, vamos ler desde o primeiro versículo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Então tem a vida em Deus, na eternidade, só que é uma luz que vem de Deus. Em todo o Velho Testamento tinha uma luz que chegava, mas essa luz, por mais forte que fosse, como Moisés, por exemplo, que teve tantas experiências e revelou tantas coisas sobre Deus, a luz que veio no Velho Testamento ainda era fraquinha em relação à vida de Deus, não estava mostrando tudo ainda, e muita coisa estava escondida. E aí chega essa hora, esse Evangelho de João, claro que não é o nosso propósito aqui, mas para você ler essa abertura aqui, é uma coisa tremenda, porque João está dizendo, no princípio era Deus, e junto com Deus tinha um verbo, e lá tinha vida, lá tinha luz, a luz chega, ele que criou todas as coisas, tem uma relação, mas nesse momento da história, ele está até... Nesse momento desse primeiro capítulo, ele está pulando o Velho Testamento. Lógico que ele não está ignorando, né? Mais na frente ele vai falar sobre Moisés. Mas nessa abertura, ele está mais ou menos dizendo o seguinte, olha, esse Deus da eternidade, o verbo que estava junto com Deus, isso é um mistério, é uma coisa que a gente não consegue entender. A luz dava uns raiozinhos, mas de repente nesse momento da história que ele vai descrever aqui, que é o Evangelho de Jesus,
Ele, né, como todos os evangelhos, João ele é um pouquinho diferente dos outros, mas os 4 evangelhos, todos eles, Marcos é resumido, mas todos os 4 introduzem o evangelho com João Batista. Todos os 4. Eles introduzem esse momento. Gente, não tem um momento como esse na história da humanidade. Jesus, o próprio Deus, vindo ao mundo. Se nós pudéssemos enfatizar isso, que eu falei domingo passado, essa época do ano de Natal, se nós pudéssemos enfatizar, ter a revelação, se nós pudéssemos ler textos como esse aqui, gente, que coisa tremenda! Esse Deus, Ele criou todas as coisas, tem toda a criação. Se for examinar o Velho Testamento, tem a lei, tem Moisés, tanta coisa maravilhosa, mas nada como esse momento, nada como isso, porque essa própria luz, a luz do mundo, virá para o mundo, não chegando um raio de centenas, milhares e bilhões de quilômetros de distância, mas a luz chegou ao mundo. Mas antes da luz chegar ao mundo, veio uma testemunha. E então ele fala da divindade, versículos de 1 a 5. Depois no versículo 6 ele fala: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha. Então é isso que eu queria que vocês entendessem essa palavra. Assim, lógico que a gente não vai entender tudo, mas é muito forte isso. 2 testemunhas. O que é esse testemunho que eles trazem? Quem são essas pessoas? Testemunhas são pessoas. Testemunho é o que elas não só falam, mas fazem. Em Apocalipse 11, não fala quase nada de falar. As 2 testemunhas vão falar, claro, mas a descrição deles não é tanto no falar, é o que eles faziam. Eles eram testemunhas, a vida deles, as ações, eles testemunhavam. E nós podemos espelhar um pouquinho nisso então em João Batista. João Batista, ele, um homem enviado por Deus. Agora, prestem muita atenção. João Batista vai ser chamado por Jesus como o maior profeta. Ele disse, de todas as pessoas nascidas de mulher, ele fala isso em Mateus 11, de todas as pessoas nascidas de mulher, João Batista é o maior. Mas ao mesmo tempo, esse João Batista que é o maior, ele não é ninguém. João Batista, quando pergunto para ele, quem é você? Ele fala assim, eu não sou ninguém. Você é Elias? Não. Você é o Messias? Não, claro que não. Você é um dos profetas? Não. O que você é? O que você veio para fazer? Ele fala assim, eu só vim para apontar. Eu tenho que diminuir e apontar, mostrar Ele. Isso é testemunha. As 2 testemunhas, se é realmente um grupo, se é realmente uma coisa que a igreja vai produzir, é o mais poderoso de todas as épocas. Assim como João Batista foi a maior voz, ele de todas as pessoas nascidas de mulher, ele foi o maior, mas ao mesmo tempo ele não é ninguém. Que eu queria que vocês entendessem que testemunha só tem sentido enquanto aquele que nós estamos testemunhando não vem. Quando Jesus apareceu em cena, João Batista falou assim, pronto. Ele falou com os discípulos dele, vai seguir Jesus. Vai ficar me seguindo? Eu sou testemunha, não fica comigo não, vai com Jesus, siga Jesus, vai atrás de Jesus. Então as 2 testemunhas têm uma missão forte. Qual que é a missão forte? Mostrar que aquele que nós estamos esperando vem e preparar o caminho. Todo o sentido das 2 testemunhas não é ser grande, não é ser reconhecido, não é ser... E, inclusive, qual que é o fim deles? Morrer como Jesus morreu, né?
morrer como João Batista morreu. Então só vamos ler isso aqui, entendendo essa verdade. Então, houve um homem enviado de Deus, cujo nome é João. Ele veio como testemunha para testificar. É redundante, né? Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Agora pense bem, as duas testemunhas, como é que eles são na visão de Zacarias? Eles são as duas oliveiras que produzem azeite. Para que serve o azeite? Para fazer a igreja brilhar. Então, as testemunhas não falam de si, falam de Jesus, e a função delas é ajudar a igreja a brilhar. Não é eu brilhar, o ministério não é para eu aparecer. A razão de ser das testemunhas é preparar o caminho para Jesus e fazer a igreja brilhar. Mas João Batista, ele veio para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele, mas ele não era luz. E é isso que nós precisamos entender. A gente entende isso na cabeça. Mas quando a pessoa começa a ter um ministério forte, ele começa a pensar que ele tem alguma coisa. Eu não tenho luz. João Batista não tem a luz. Se você for continuar lendo aqui no Evangelho de João, é muito bom, né? Porque ele vai mostrando assim: João, quem que você é? Eu vim para diminuir, eu tenho que só apontar. Ele não era a luz, versículo 8. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a luz verdadeira que ilumina todos os homens, que estava vindo ao mundo. Então, eu só queria que vocês pegassem uma ideia assim sobre o que é testemunha. Agora vamos para Apocalipse 1. O mesmo João, ele continua falando muito sobre testemunho. Então, ele mostra isso. Ele mostra isso no Evangelho. Não tenho tempo para mostrar outros textos no Evangelho. O próprio Jesus, nós vamos ver isso no Apocalipse, então eu não vou repetir isso no Evangelho, mas no próprio Evangelho de João, nós podemos ver que Jesus, que era a luz verdadeira, mas ele estava escondido num corpo humano, a maioria das pessoas não reconheciam. Então o próprio Jesus é uma testemunha. Próprio Jesus é uma testemunha. Apocalipse 1, vamos ler os primeiros versículos de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Se isso é brevemente, imagina se fosse assim, demorado, né? As coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Então, João, que tinha testemunhado, ele tinha visto o que Jesus fez na terra, ele era uma testemunha do que Jesus fez na terra. Agora, João, no livro de Apocalipse, ele se torna novamente uma testemunha, porque ele vê coisas que vão acontecer e ele testifica daquilo que ele viu. Então, é muito importante a gente entender essa ideia, e eu quero que vocês vejam aqui. Então, versículo 2. O qual João testificou da palavra de Deus. Tem várias traduções, mas eu estava comparando e vendo assim, ele atestou tudo quanto viu. A minha tradução só fala assim, testificou da palavra. Mas para testemunhar, para você pegar a Bíblia e ler e pregar a Bíblia sem revelação, não é ser testemunha. Para você ser testemunha, você tem que ver alguma coisa.
é maravilhoso ter a palavra escrita, tremendo. Sem a palavra escrita nós não temos parâmetros, nós não temos base, nós podemos ficar vendo um monte de coisa e não sabemos o que é certo e o que não é certo daquilo que nós vimos. Mas você não consegue ser testemunha, e agora nós só vamos ver 2 ou 3 passagens assim, no livro de Apocalipse, que ele fala sobre essas duas coisas: a palavra escrita e o testemunho. A gente precisa das duas coisas. Na verdade, é isso que são as duas testemunhas. Moisés, apesar que Moisés viu também, mas Moisés, quando a gente fala Moisés assim, a gente pensa mais na palavra escrita. O que Moisés passou, a lei escrita e tudo mais. E Elias é aquele que viu as coisas e fez, né? Então, essas duas coisas, a palavra escrita e a palavra ungida, a palavra que você vê no Espírito, essas são as duas coisas que formam as duas testemunhas num povo coletivo. É um povo que conhece a palavra escrita, mas que tem visão, que viu as coisas, assim como João. Então, ele atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Então, é isso que João está fazendo no livro de Apocalipse. Ele tem a palavra, mas ele está vendo coisas que Deus está mostrando, né? Nós temos um livretinho, depois eu posso trazer, não lembrei de trazer hoje, mas nós temos um livretinho de muitos anos atrás, que meu pai fez, uma mensagem que ele deu sobre o segredo da igreja gloriosa. O segredo da igreja primitiva era que por que tinha tanto poder na igreja primitiva? Porque as pessoas que passaram vida, né, para a igreja, né, os apóstolos e outros mais que estiveram lá junto com eles viram Jesus ressuscitado. Então, quando eles falavam Jesus ressuscitou, eles não estavam passando uma doutrina, eles passaram algo que eles viram. Eles tinham muita convicção. Eles não estavam falando assim, não, eu creio, eu tenho muita convicção, eu estudei, eu acredito, isso aqui é difícil de entender, é difícil a gente imaginar, mas eu creio, né? Não, eles viram. Agora ele fala assim, qual que vai ser o segredo da igreja antes da volta de Jesus? Eles verão Jesus, nós, né, a igreja, nós veremos Jesus, o Jesus que vai voltar, nós veremos Jesus voltando antes dele voltar, assim como João viu. A diferença é que os apóstolos, eles viram um fato histórico que já tinha acontecido, mas nós vamos ver um fato que ainda vai acontecer, mas de uma forma tão real que nós vamos sair dizendo assim, como Paulo não viu Jesus na carne, mas ele teve uma visão tão real de Jesus que ele podia também falar com a mesma convicção. Essa convicção, 1 João 3, que a gente já leu aqui, que nós vamos ver Jesus como ele realmente é e nós vamos poder falar e testemunhar. Ok, versículo 5, eu só queria que vocês vissem assim, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. A fiel testemunha. Então, Jesus é a testemunha. Por quê? Que ele está testemunhando o quê? Não é ele mesmo? Né? Aí você tem que ler aqueles capítulos 5, 6, 7, 8, né, do Evangelho de João, que ele mostra assim, que ele fala do que ele é, mas principalmente ele fala do Pai, né? Jesus veio mais para falar do Pai. Então, como ninguém conhecia o Pai, ele saiu do seio do Pai e revelava. Então ele testemunhava, né? Jesus é a fiel testemunha. Ele expressa, na vida dele, ele expressou exatamente como Deus é. E é isso que tem que acontecer. Então você vê que vai mesclando, né? O filho varão é aquele que é maduro, que é semelhante a Jesus. As testemunhas são aquelas que falam de Jesus, de Deus, com muita autoridade, porque viram, porque experimentaram, porque tiveram experiência com ele, ok? Então, Jesus Cristo é a fiel testemunha. Versículo 9, todo esse começo aqui de Apocalipse, ele está falando sobre isso. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco, na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa do quê? Ele usa essas duas coisas várias vezes em Apocalipse.
Eu estava na ilha de Patmos por causa do quê? Duas coisas. Acharam? Por causa, palavra e testemunho. Por que são duas coisas? Palavra, eles tinham a palavra escrita, mas testemunho é o que eles estavam fazendo com essa palavra. Testemunho é prático. Então, só rapidamente vamos ver como isso aparece várias vezes ainda no livro de Apocalipse. Capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa do quê? As mesmas duas coisas. Apocalipse 6, 9, né? Todas, né, as pessoas, né, ele estava vendo lá nesse selo, todas as pessoas que já tinham sido mortas por causa do quê? Palavra e testemunho. Agora não vamos lembrar, acho que todo mundo já viu essa explicação. Essa palavra testemunha, que é a pessoa, ou testemunho, que é o que ela faz, é a mesma palavra no grego de mártir. Todo mundo acho que já tinha visto essa explicação, é bem comentado, mas no grego é a mesma palavra. Quando Jesus falou assim, antes de subir, vós sereis minhas testemunhas, né? Ele estava dizendo, vós sereis meus mártires, né? Nem todo mundo é mártir, mas assim, a ideia é que aquilo que você faz com a palavra de Deus, você dá a própria vida. Não é uma coisa só intelectual, é a vida. Então eles foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Agora capítulo 12, que é o capítulo que a gente está mais focado aqui. Bom, deixa eu ler em 11, 7 primeiro, falando exatamente das duas testemunhas. No versículo 3 ele fala, darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão. Então, aí fala sobre o que elas vão fazer. Como eu falei assim, não fala muito sim sobre o que elas falarão, fala mais sobre as ações deles, mas testemunhas profetizam. Guarda isso, essa ligação que é muito importante. As testemunhas profetizam. Então você tem a palavra escrita, mas você dá testemunho. As duas testemunhas profetizam. Isso vai aparecer de novo essa ligação. Aí no versículo 7, depois que eles fazem várias coisas aí, que durante 3 anos e meio eles vão dar o testemunho, aí fala assim, quando acabarem o seu testemunho. Então agora eu quero que vocês lembrem daquilo que Jesus falou. Olha, um testemunho precisa ser dado em toda a terra. Lembra disso? Até assim, se tem várias coisas que precisam acontecer antes de Jesus voltar, mas o versículo mais claro na Bíblia inteira sobre o que precisa acontecer antes da volta de Jesus, porque assim, você pode ver, Efésios 5 fala que a igreja tem que ser gloriosa, então a igreja não está gloriosa ainda, mas a gente pega isso mais por dedução. Mas o versículo mais claro, que está explícito na Bíblia, fala assim, o que precisa acontecer para Jesus voltar? Já citei isso hoje, né? Mateus 24, 14. O que precisa acontecer? Esse evangelho do reino precisa ser pregado em todas as nações, como testemunho, precisa dar um testemunho em todas as nações, e então, aí ele faz a sequência ali mesmo, e então virá o fim. Então, nós temos essa explicação clara, o que tem que acontecer. Precisa dar um testemunho. E aqui em Apocalipse 11, 7, ele fala, quando acabarem o testemunho. Antes, até nos versículos anteriores, fala assim, se alguém vem para matar essas pessoas, o que vai acontecer? Vocês lembram? Se alguém, assim, enquanto eles estão fazendo essas coisas, dando testemunho, falando de Deus, as pessoas estão ficando iradas, e vem gente para matar. Assim como quiseram fazer com Elias. O que aconteceu? Sai fogo da boca deles e queima. Então, antes deles terminarem o testemunho, eles não vão morrer.
Aconteceu isso com Jesus, não foi? Várias vezes eles pegaram Jesus, queriam matar. Né? Aquela cena que eu sempre descrevo aqui, né? Levaram ele da sinagoga até no penhasco para jogá-lo abaixo, e depois simplesmente Jesus deu assim fica todo mundo cego aqui um pouquinho. Cego não me vê, né? Cego só para não me ver. E ele passa no meio dele assim, assobiando. Eu estou acrescentando algumas coisas aí, né? Mas ele passa tranquilo no meio de todo mundo. Por quê? Porque não era hora ainda. Então eles também, enquanto não é hora, eles não morrem. Mas em contrapartida, quando terminarem, então o testemunho precisa ser dado. É isso que eu estou enfatizando com vocês hoje. Precisa ter um testemunho. Esse testemunho precisa ser dado. Deus é fiel, Ele não aceita, como juiz justo, Ele não aceita fazer um juízo sobre a terra enquanto as pessoas não têm testemunho. Tem que ter um testemunho. Infelizmente, a igreja tem dado um certo testemunho, mas esse testemunho que nós estamos dando até hoje, não é o testemunho que Deus quer. A gente mesmo, vocês não ficam frustrados? Eu não estou falando de igreja A, B ou C, eu estou falando de mim. Você não fica frustrado com seus vizinhos, com seus parentes, com todo mundo que não está vendo o que precisa ver em nós, não está ouvindo, não está vendo, não tem testemunho. Eu não entendo como algumas pessoas podem falar assim: não, eu não vou falar com meus parentes mais, eu já dei meu testemunho, como é que eles falam assim? Eu estou livre do sangue deles. Meu Deus do céu, eu não estou livre de sangue nenhum. Eu não quero ficar livre de sangue, eu quero que eles aceitem Jesus, eu quero que eles vejam Jesus. Eu estou achando, porque eu já falei alguma vez sobre Jesus, eles nem viram, nem sentiram o amor de Deus, a compaixão de Deus, eles não viram nada, eles viram um arrogante que acha que é melhor do que eles. Eles não estão vendo Jesus. Nós precisamos dar testemunho. Isso tem que acontecer. Quando terminarem o testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Vai ter uma guerra. Na verdade, essa guerra vem vindo. Nós estamos estudando tudo isso aqui por causa da guerra que nós vimos em Crônicas. A guerra continua porque Satanás está furioso. Essas pessoas estão dando o testemunho verdadeiro. Ele está sentindo a ameaça, ele está sentindo o perigo que isso representa para ele. E ele fará guerra e matará. E aí tem vários versículos descrevendo como aí o mundo vai até achar bom, mas depois eles vão continuar testemunhando. A morte não é o fim do testemunho deles. Não é tremendo isso? A morte não é o fim. Eles ficam expostos, eu não sei se isso é literal, não sei como é que isso vai ser, não sei mesmo. Mas o que descreve aqui é que essas pessoas... Agora seria mais fácil imaginar 2 pessoas mortas do que um monte de gente morta pelo mundo inteiro. Não sei como que vai ser isso. Mas o que ele descreve aqui é as 2 testemunhas que deram testemunho completo serão mortas, serão vistas. Isso que é testemunho. Serão vistas pelo mundo inteiro. Eles vão celebrar, eles vão dizer: puxa, finalmente... Esses incômodos que nos lembravam da ira de Deus, da santidade de Deus, acabaram, estão mortas. Só que depois eles vão continuar testemunhando, porque elas serão ressuscitadas diante de todo mundo e subirão ao céu diante de todo mundo. E olha, assim, olha só como... versículo 10 fala que todos se alegrarão, porque esses profetas estavam atormentando, né? Versículo 11, depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, puseram-se de pé, caiu grande temor sobre os que os viram. Então, as pessoas vão ver, isso vai ser um testemunho que eles estão dando. Vocês percebem? O testemunho que eles dão não é só
durante os 3 anos e meio, não é só com as coisas que eles falam, não é só com as coisas que eles fazem, mas é o que acontece com a vida deles. Temor veio sobre todos. Versículo 12, então ouviram, todo mundo viu morto, todo mundo viu ressuscitar, todo mundo escuta uma voz dizendo, sobe para aqui, e todo mundo vê subindo para o céu. O que isso prova? Porque assim, isso é um grande espetáculo. Por que Deus está fazendo isso? Para que todo mundo acredite que o que eles falaram, o que eles testemunharam é verdade. Vocês percebem? É uma grande chance que Deus está dando. Quando Jesus voltar, não tem mais chance. Mas nesse momento tem chance. Tem oportunidade de ver e de entender alguma coisa. Puxa, esses aí, isso não foi qualquer pessoa, isso não foi qualquer acontecimento. Eles realmente ressuscitaram, eles subiram ao céu. Versículo 12, subiram ao céu em uma nuvem e seus inimigos os viram. Então a ênfase é testemunho, todo mundo vendo, entendendo o que está acontecendo. Versículo 13, naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então é um testemunho que tem um resultado tremendo, ok? Só para finalizar essa parte aqui, eu só vou ler esse texto aqui, mas nós vamos ter que voltar nisso domingo que vem. No capítulo 12, então aqui vocês podem começar a ver como os dois, aqui nós estamos ainda falando sobre os primeiros dois, né? Vocês podem ver como são o mesmo grupo, porque o que ele fala de um, ele fala várias coisas, ele fala do outro. Então, esse poder que as duas testemunhas têm, aqui no capítulo 12 é descrito como eles foram arrebatados para o trono de Deus, eles fizeram com que Satanás fosse expulso do céu. Então isso é um outro lado sobre aquilo que está acontecendo durante esse mesmo período, as mesmas pessoas. Houve guerra no céu, versículo 7, 12 e 7. E versículo 9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Satanás engana todo mundo. É a coisa mais triste que nós como cristãos, ele está trabalhando para enganar nós. E muitos de nós estamos enganados em muitos aspectos. Nós estamos ouvindo muitos enganos, muitas mentiras de Satanás. Satanás está enganando o mundo inteiro. Mas nesse momento, a primeira etapa da vitória de Deus sobre Satanás é aqui. Ele foi a primeira etapa, não, dessa parte final, que Jesus já ganhou a primeira. Mas nessa parte final, Satanás, antes de ser preso por 1000 anos, antes de ir para o lago de fogo, ele foi expulso. Versículo 9, ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Irmãos, até estava comentando com o pessoal no grupo essa semana, assim, a gente sabe que Jesus era homem, ele fazia todas as coisas que nós fazemos, mas a gente tem um pouquinho de dificuldade, eu tenho, não sei se você tem, de imaginar Jesus dando risada, né? Tem pessoas que descrevem isso, que falam, que tentam descrever. Então Jesus estava conversando com os discípulos e dando risada. Eu não consigo imaginar, não consigo visualizar, porque nós não temos uma descrição. Mas se tem uma descrição no Evangelho que fala da alegria, não fala de risada, mas fala da alegria, é quando em Lucas, acho que Lucas 10, quando ele manda os 70 de 2 em 2, aí eles voltam e falam assim, Jesus, a gente estava expulsando demônios, foi uma alegria e tal. Ele até fala assim, não é para ficar alegre sobre isso, se alegre porque seu nome está escrito no céu e tal. Mas depois ele fala assim, eu vi Satanás caindo do céu. Aceite a minha sugestão, não fala de risada, mas se tinha uma hora que eu posso imaginar Jesus com o rosto radiante,
Jesus, até mesmo dando risada, é nesse momento. Porque o inimigo que está enganando todo mundo, que está estragando a obra de Deus, ele vê nesse momento que os discípulos estavam indo de 2 em 2, ele vê já o prenúncio. Ele já vê, não foi nessa hora que Satanás caiu. Ele viu em espírito quando nós saímos nos últimos dias dando testemunho como aqueles 70. Ele falou assim: então eu já estou vendo Satanás caindo do céu. Jesus venceu, ele está vencido, mas ele não caiu ainda, porque nós não apropriamos, não chegou a nossa hora de colocar a vitória de Jesus em ação. Então ele fala aqui, versículo 10: então ouvi uma grande voz no céu dizendo: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e noite. Você sabia que tem alguém acusando você agora? De dia e de noite tem alguém me acusando você, e esse inimigo vai ser lançado fora desse lugar, não vai conseguir mais. Então é uma hora de grande alegria, versículo 12: pelo que alegrai-vos, ó céus. É uma hora de celebração, é uma hora de grande vitória. Mas agora volte no versículo 11: como que, assim, a guerra não acabou ainda. Saiu do céu, saiu da acusação, mas ele desce com grande ira, sabendo que tem pouco tempo, ele tem pouco poder no céu, mas ele vai querer atacar a igreja, toda a igreja que está na terra. E como que a igreja vence? Versículo 11: eles o venceram como? Pelo sangue do Cordeiro, ou seja, não é nenhum mérito nosso, só o sangue do Cordeiro. Qual que é a segunda coisa? A palavra do testemunho. Testemunho. A palavra do testemunho. E não amaram suas vidas até a morte. O último versículo de Apocalipse 12. Eu sei que eu estou passando do horário aqui. O último versículo, 17. Penúltimo. Versículo 12, 17. Então o dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra aos demais filhos. Essa mulher está dando muito filho. Muito bom isso, a mulher está tendo filhos parecidos com Jesus, filhos que têm o que mesmo? Duas coisas. Quem são os filhos da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus. O que é os mandamentos de Deus? Palavra escrita. E mantém o testemunho de Jesus. E último versículo, depois a gente dá mais só uma reforçada nisso domingo que vem, mas eu queria que vocês fechassem esse assunto. Apocalipse 19, 10. 19, 9. Apocalipse 19, 9. Aqui João está vendo já as bodas do Cordeiro, e chega um anjo, versículo 9, um anjo, e fala com João, e disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são, olha, isso aqui é muito interessante. Desde o início de Apocalipse, João está dizendo o seguinte: olha, esse livro inteiro foi o que eu recebi da revelação de Deus. Quem trouxe isso para mim foram os anjos. Fala tudo isso no capítulo 1, que a gente leu. Essa é a revelação de Jesus, que ele mandou os anjos, o anjo, mas tem muitos anjos em Apocalipse, para trazer para mim. E eu estou testemunhando daquilo que eu vi. É assim que ele começa o livro. Agora tem um anjo que ele fala assim: olha, você está vendo essa festa aqui, do capítulo 19, que são as bodas do Cordeiro? Está vendo essa festa? Ó, escreve isso aqui. Ele ia escrever tudo, né? Mas escreve isso. Bem-aventurado aquele que é convidado para fazer parte dessa festa. E ele termina dizendo: isso aqui é a verdadeira palavra de Deus.
Caramba, o anjo vai falar alguma mentira? Por que ele tem que falar isso? Não, ele está vindo para trazer um testemunho. O anjo é um mensageiro, ele é aquele que traz a revelação. Ele fala assim: João, isso aqui é a pura verdade, isso aqui é a palavra de Deus. E João ficou tão encantado, assombrado, tomado assim da glória, que ele fez uma bobagem aqui. Versículo 10. Ele cai e quer adorar esse anjo. E o anjo fala assim: para com isso, eu não sou Jesus. Versículo 10, me lancei a seus pés para adorar, e me disse: olha, não faças isso. E ele fala uma coisa muito estranha, muito diferente. É uma coisa assim, que o anjo jamais se compara com os homens. A gente tem até texto que fala assim: nós podemos ver os mistérios de Deus, até os anjos não conseguem ver. Mas isso aqui ele fala assim: não faça isso, porque eu sou um conservo seu, eu sou igualzinho a você. Como assim? Eu não sou igual a você, João podia responder. Não, nós somos iguais, porque nossa função é a mesma. E ele fala o que é uma testemunha. Nessa hora o anjo fala o que é uma testemunha. Ele fala assim: eu estou vindo do trono de Deus, estou falando uma coisa, você pode escrever, porque isso aqui é a palavra de Deus. Por que o anjo podia falar isso? Porque ele estava trazendo uma mensagem. O anjo não é ninguém, você não pode adorar o anjo não é grande, o anjo não é maravilhoso. Muitos servos de Deus estão permitindo que os outros o adorem. Lógico, não literalmente, as pessoas não se prostram diante dos servos de Deus, mas estão adorando. E estão esquecendo que nós temos que fazer igualzinho esse anjo. Ele está dizendo: João, eu não sou ninguém, eu simplesmente trouxe um recado. Eu simplesmente trouxe um recado. Sou conservo teu, de teus irmãos, que tem o quê? O testemunho. Assim como o anjo. O que o anjo trouxe? Ele trouxe um recado, ele trouxe aquilo que ele viu, ele trouxe aquilo que Deus mandou ele levar. Isso é uma testemunha. E aí ele fala assim: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então nós temos a palavra de Deus, por isso que ele sempre une as duas coisas. Tem a palavra de Deus escrita, mas tem que ter o testemunho. O testemunho é o que você vê, é aquilo que você realmente está falando, daquilo que você presenciou. Não é uma teoria. Não podemos falar só de coisas que nós lemos, que nós aprendemos de outros. Nós temos que ter experiência viva. E essa experiência viva, essa experiência que relata o que nós vimos da palavra, essas são as coisas que se ajuntam. E é o poder que vence Satanás em Apocalipse 12. É o que vai preparar o caminho para a volta de Jesus. E é o espírito de profecia. Porque quando você dá testemunho daquilo que você viu, Deus revela mais e você começa a profetizar. Amém? Alguma coisa para meditarmos durante a semana, né? Senhor, nós pedimos que a Tua palavra seja realmente viva. Ó Deus, que nossa experiência não se limite ao domingo de manhã ou à leitura da Tua palavra, por mais importante que seja. Que não se limite a algum outro tipo de experiência, como ouvir mensagens ou ler livros, enfim, qualquer coisa assim, essas coisas são tão importantes para nós, mas nós precisamos do testemunho de Jesus na nossa vida, porque é isso que caracteriza a Tua igreja, é isso que vai preparar o caminho. Nós vamos ser verdadeiramente discípulos Teus que vão preparar o caminho para a Tua volta. O mundo não está vendo, não está ouvindo o verdadeiro testemunho, porque não está acontecendo em nossas vidas, ou está acontecendo muito pouco ainda. Tem acontecido, o Senhor tem trazido testemunho em todas as épocas, mas nós cremos que o Senhor quer um testemunho completo, e nós pedimos, Senhor,
Aumenta o grau, aumenta a nossa experiência, ajuda-nos a buscar de todo o coração, Senhor, que nós possamos ser verdadeiras testemunhas, prontas a ir até as últimas consequências por causa daquilo que o Senhor nos mostra. Principalmente, Senhor, nós gostaríamos imensamente de ver, antes do Senhor voltar, nós gostaríamos de ver o Senhor voltando, ver no Espírito, ver, ó Deus, a realidade da tua vinda, da tua glória, da tua pessoa, para nós podermos realmente falar com as pessoas, ó Deus, aquilo que vem de dentro de nós. Nem vai ser preciso falar muitas vezes, porque a nossa própria vida vai mostrar. Em nome de Jesus, nós intercedemos por nós que estamos aqui e por todos aqueles, ó Deus, que estão te buscando em toda parte. Tua igreja, teu povo. Em nome de Jesus. Amém.